havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, Dr. Edson da Creatinina, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 50ª sessão ordinária em 26 de junho de 2012. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente Paulo Messina, segundo suplente, Ivanir de Mello, tio Carlos e Dr. Edson da Creatinina, todos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Patrícia Amorim, tio Carlos, Luiz Carlos Ramos, Leonel Brizola Neto, Argemiro Pimentel, Márcia Teixeira, João Cabral, Carminha Jerominho, Jorge Braz, Paulo Messina, Carlinhos Mecânico, Ivanir de Mello, Eliomar Coelho, Dr. Edson da Creatinina, Tereza Berger, Paulo Pinheiro e Dr. Jorge Manaia. 17, assume a presidência o senhor vereador Dr. Ivanir de Mello e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Edson da Creatinina, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 18 horas. Lida e aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente do trabalho, vereador Ivanir de Mello, vereador Edson da Creatinina, funcionários, assessores, funcionários da casa. Nós estamos, senhor presidente, aqui provavelmente na última semana, certamente, na última semana de trabalhos, nesse primeiro semestre de 2012, e estamos votando nesses últimos dias, votamos ontem, amanhã e provavelmente na quinta, alguns projetos de suma importância. E eu vou fazer mais uma vez aquela reclamação, aquela queixa é coisa de velho, né? Então a gente, quando já chega numa certa idade, já tem autoridade numérica na idade para ser chato. Eu vou lembrar novamente esse fato. Esta casa vem perdendo a cada dia, a cada mês, a cada semana, a cada mês, a cada ano, vem perdendo um pouquinho da tradição do parlamento. Eu ontem, vereador, estava aqui sentado, eu sento aqui na frente, e nós estávamos discutindo uma das leis mais importantes que nós somos pagos para discutir, votar e fiscalizar, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que precede a Lei Orçamentária. Uma lei, se nós não quisermos, podemos achar que é ficção científica, podemos achar tudo, mas esta lei, ela diz o que o governo pretende fazer para o ano que vem, e a Lei Orçamentária onde ele vai gastar os seus recursos. Muito bem. Eu encaminhei pelo meu partido uma votação contrária à LDO, que depois até fui acompanhado da vereadora Sônia Rabelo pelo PV também, exatamente porque alguns pontos dessa lei são tão importantes, deveriam ter tanta atenção nossa, vereadores, fazem parte de uma discussão tão longa que fazemos durante todo o ano, que deveríamos ter um mínimo de atenção, que fossem 3 minutos de atenção de cada um dos nossos colegas, já seria importante. Se eles pegassem 3 minutos da discussão, eu acho que já seria muito importante. Pois bem, o que eu defendi aqui era uma emenda que sequer chegou ao plenário. Foi ceifada lá na origem. Passaram o rodo na saída de bola. Emenda essa, que eu falei aqui, eu repito há 4 anos, que é uma emenda que propõe na lei de diretrizes e depois propõe na lei orçamentária que seja instituído o plano de cargos, carreiras e salários. Por que
essa briga tão grande para o PCCS da saúde e depois da outra emenda era o PCCS da educação? Por que essa briga? Nós sabemos hoje que o profissional de saúde, como de educação, precisa ter vínculo aonde trabalha, precisa ter adesão. Ninguém está cobrando mais coisas do passado, aquela conversa de velho, no meu tempo era assim. Ninguém está cobrando no meu tempo. Nós só estamos cobrando que aquele cidadão que trata de outras pessoas, que tem nas suas mãos as pessoas no momento mais delicado da sua vida, que tem nas suas mãos pessoas que não sabem que devem fazer o atendimento preventivo, que devem fazer o tratamento preventivo, que essas pessoas tenham compromisso, não só financeiro, não só de receber um salário compatível no final do mês, mas tenham compromisso profissional com aquilo que eles estão fazendo. Que esse cidadão brigue dentro do seu setor de trabalho para que tenha condições de trabalho, para que o equipamento não esteja quebrado, para que seja adquirido o equipamento de melhor qualidade, que não faltem os medicamentos necessários para atendimento ao cidadão, que na rede de atenção básica, lá no programa de saúde da família, que ele tenha condições materiais para poder exercer o seu trabalho. Para isso é necessário que ele tenha vontade de fazer isso. O que nós estamos criando na cidade do Rio de Janeiro com as chamadas organizações sociais contratando pelo regime seletista? Estamos criando um grupo de pessoas que estão ali apenas nesse momento vinculadas a um bom salário. Pessoas que pela alta rotatividade que temos visto nos hospitais, a questão dos funcionários da Fiotec, como também nos postos de saúde, nas organizações sociais, nós estamos vendo uma coisa muito clara. As pessoas estão ali por um tempo finito. Ninguém está pensando em fazer carreira como médico de família. Ninguém está pensando em tratar todo mundo que mora na comunidade carente X. Quando você fala, vereador Edson da Creatinina, em plano de cargos, você está dizendo para aquele cidadão que ele vai poder, num determinado momento, subir na sua função, ele vai poder se credenciar, fazendo cursos, investindo, o Estado investindo naquele cidadão, que você vai poder saber que ele vai subir na sua faixa salarial, vai subir no seu trabalho constante, tendo normas para que ele tenha um crescimento na sua vida profissional. E esta é a razão do plano de cargos, carreiras e salários na saúde e na educação. Pois bem, o governo, nas reuniões aqui, todos os anos, eu participei de quase todas as reuniões da Comissão de Finanças, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária. Tanto o secretário de Saúde, como aqui no Rio não mudou, e o secretário de Educação também não mudou, são os mesmos. 4 anos eles disseram as mesmas coisas. O secretário de Saúde dizia, já montamos uma mesa de negociação do SUS. Você vai saber o que é a mesa de negociação do SUS? É nada. É um grupo de pessoas que não tem o que discutir, porque não há espaço para discutir, não tem o que aprofundar, e a discussão continua, nem no papel. Antigamente dizia a discussão está no papel, agora a discussão não está nem na tela. Então, por quê? Porque fica claríssimo que a opção do atual governo não é ter funcionário público, não é carreira profissional na área pública. A visão dele em relação a recursos humanos é terceirizar. É aquela filosofia de que é bom o terceirizado. E era importante que as pessoas soubessem uma coisa, eu estou fazendo esse levantamento. A maior parte das pessoas que estão contratadas por OS são pessoas que têm origem na rede pública como funcionários públicos. É impressionante a quantidade de pessoas que são chamadas para trabalhar. Eu fui agora visitar a UPA de Santa Cruz, né? Falei isso ontem aqui. Quem é que estava na coordenação da UPA? Uma funcionária pública contratada pela OS, que tem conhecimento na área, é boa funcionária. Então, a discussão, para encerrar, senhor presidente, a discussão do plano de cargos, a necessidade de se botar em discussão era muito grande. E eu aqui ontem defendia pelo meu partido o voto contrário à lei de diretrizes orçamentárias, porque a lei rasgou na origem, abortou o plano de cargos dentro da própria Comissão de Finanças da Casa. Pois bem, depois de mim, veio o líder do governo, o vereador Adilson Pires, para fazer a discussão do assunto pela visão do governo.
E eu, na hora, estava com tinham dois vereadores ao meu lado que eu alertava. Nem o que o governo está dizendo, os colegas prestam atenção. Pois o vereador Adilson Pires chegou a subir um pouco, que não é característica sua, o tom da sua voz, para que fosse ouvido pelo microfone, porque era uma baderna geral, todo mundo aqui. Por quê? Porque já está pronto para votar naquilo. Ninguém quer discutir aqui se é bom, se é ruim, se essa lei é boa. Vamos votar o que o governo mandou. Isto apequena, isto faz com que cada vez mais os executivos, e não é uma crítica ao atual, é a todos os executivos, tenham cada vez menos respeito. Precisa aprovar um projetinho, manda para a Câmara que eles vão aprovar, que eu estou com eles. E nós aqui não queremos nem fingir que estamos sabendo que estamos votando. E eu queria, para encerrar, senhor presidente, lembrar um episódio quando eu era deputado estadual, que me causou uma surpresa enorme, um mal-estar enorme. Aquele dia eu fui para casa, eu falei, não é possível que eu estou trabalhando numa coisa dessa, que eu estou vivenciando um clima desse. Que aqui eu ainda não vi acontecer exatamente igual, mas que essas condutas que eu citei agora, ninguém prestar atenção, votar o que é mesmo do governo e tal, é muito parecida. Havia uma votação na Assembleia Legislativa e o presidente da Assembleia era o atual governador, Sérgio Cabral. E chega naquela hora que quem está presidindo é um projeto do governo, precisa votar e não tem no painel o número suficiente, ele segurando, fazendo aquela chamada nominal arrastada. E lá na Assembleia tem uma porta de vidro que divide a saída do plenário. No finalzinho, aos 44, entra um deputado do interior, abre a porta e grita lá de trás, presidente, é para votar em quê? Eu não quero nem saber o que é. E o presidente, é para votar com a gente. Já está votado, presidente. Isto em público, a galeria assistindo, ou seja, o que significou aquilo? Aquele deputado disse o seguinte, o meu mandato não vale nada, o meu mandato só vale para o governo. É preciso que a gente rediscuta, não perca nessa casa, mesmo que seja difícil de acreditar, que é possível defender propostas diferentes da do governo, ou até o governo defender propostas e convencer também a oposição de algumas propostas importantes. O que nós estamos vendo aqui, esse exemplo, que eu me senti muito mal ontem de ver, que é um assunto do interesse, não é só da saúde, é da educação, é de outras áreas, e ver claramente que não há o menor interesse dessa casa em discutir qualquer coisa que esteja ligada ao funcionário público, mesmo no ano de eleições. Eu acho que eles já pensaram que o funcionário público não estará ao lado do atual, o funcionário público não estaria ao lado do atual prefeito da cidade. Não sei se é isso. É por isso, provavelmente, que ele vai dar um aumento de 5%, que é um aumento que vai ser um grande sucesso quando ele avisar que o aumento do funcionalismo é 5%. Muito obrigado, senhor. A próxima oradora inscrita é a nobre vereadora Márcia Teixeira, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente dessa sessão, senhores vereadores, funcionários, assessores, e os nossos alunos que estão nos visitando hoje, aí, estão na galeria, tá? Boa tarde para vocês. Bom, senhores telespectadores da TV Câmara também, quero me dirigir a eles. No último domingo, tivemos o encerramento oficial da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. Palavra esta que está muito em evidência, né? A sustentabilidade. Delegações de vários países do mundo estiveram presentes neste que foi considerado um dos mais importantes eventos da ONU. O assunto principal foi a sustentabilidade e formas de preservar o meio ambiente para as próximas gerações, e embora especialistas do mundo inteiro digam que a conferência não alcançou seus resultados esperados, não é desta ótica da Rio+20 que eu quero tratar. Muito embora a gente está vendo isso, né, e viu isso. A revista Veja desta semana traz a matéria na Rio+20, mais polícia e menos crimes nas ruas. É a matéria da Veja desta semana. Estou fazendo um comparativo de como a criminalidade caiu na cidade do Rio de Janeiro mediante ações de segurança das Forças Armadas, Polícia Civil,
militar, federal e rodoviária, além da Guarda Municipal, que atuaram de forma conjunta entre os dias 13 e 22 de junho. Todos os jornais de hoje aqui na cidade abordam estes números que foram divulgados pelo Instituto de Segurança Pública, o ISP, e retratam a diminuição de crimes na cidade durante a conferência. Porém, fica aí o nosso questionamento. Por que estas ações não são feitas todos os dias, visando a segurança do cidadão carioca? Por que precisamos de uma conferência internacional para alcançar a tão sonhada sensação de segurança? É claro que nós temos que dar importância às autoridades que estiveram na conferência, autoridades ilustres, as comitivas. Temos que preservá-las, guardá-las, né, dar uma maior atenção. Mas por que não ao cidadão carioca que reside, que mora, que trabalha aqui nessa cidade, se empenha para o melhoramento, para contribuir mais com a nossa cidade? O comparativo do mesmo período deste ano em relação ao ano passado mostra o quanto a cidade fica mais segura com a presença policial reforçada nas ruas. Para aumentar o efetivo, usou-se o modelo RAS, que significa Regime Adicional de Serviço, que basicamente contrata policiais que estão em sua folga para o trabalho. Por que isto só foi realizado agora? Se é uma cidade sem crimes que queremos, temos falado aqui, e existe um modelo que funciona. Então, por que ele ainda não está acontecendo de forma permanente? O que tanto almejamos, o que tanto os cidadãos almejam dessa cidade. Desde elevador do ônibus, porque as operações realizadas no trânsito não são constantes. Né? Os números mostram que, durante a conferência, os constantes engarrafamentos na cidade foram suavizados. Outra maquiagem aí que o prefeito fez. Será que a prefeitura deseja mascarar o caos que vemos no trânsito sempre que ocorrerem conferências como esta? Será que o carioca não merece ações constantes visando dias mais produtivos? Ficam nossas perguntas, se é que para elas existem respostas. Então, o tema de um jornal, e que eu faço até essa pergunta hoje aqui, nessa tribuna, o teste positivo para a cidade na Rio+20. Foi um teste positivo, mas que teria que ser a realidade do nosso cotidiano, do cotidiano do cidadão carioca. Outro assunto que quero novamente abordar aqui, senhor presidente, são as péssimas condições da cidade para a locomoção de pessoas com deficiência. Tenho recebido em meu gabinete muitos casos de cadeirantes que desejam apenas ir e vir de seus empregos, usar os transportes públicos sem constrangimentos. E a sensação que temos é que o problema só aumenta. Parece que quanto mais a gente reclama, a gente solicita, vamos ao secretário de obras, parece que não dão ouvidos. E há poucos meses a Rede Globo e a Band exibiu matéria acompanhando as tristes tentativas de deficientes que desejavam apenas entrar em ônibus
e se locomover pela cidade. E acontece que, na matéria do dia 13 e 22 de junho, né, foi de forma conjunta. Então, todos os jornais de hoje, aqui na cidade, foram abordados esse tipo de deficiência dos transportes para deficientes. Então, eu venho mais uma vez aqui reclamar ao senhor secretário de Obras que um casal de cadeirantes veio me solicitar, reclamar que construíram a rampa num lugar 500 metros a mais. E para um casal de cadeirantes é muito complicado, né? Então, mais uma vez aqui, chegando ao nosso recesso, nesta última semana, eu venho pedir, clamar, suplicar, para que construam, porque ontem, nós solicitamos à secretaria mais uma vez, e eles nos retornaram dizendo que estava já na pauta, mas em prazo indeterminado, não tinham data para construir. Então, senhor presidente, eu venho aqui, mais uma vez, manifestar a minha indignação, porque o senhor prefeito, os secretários, parece que governam em prol de si mesmos. Isso tem que acabar, isso tem que terminar, o povo já está cansado. O povo quer o governo para o povo, para o cidadão, e não em prol, né, do prefeito, dos secretários. Então, isto não é favor, mas obrigação da prefeitura. E ouvir uma resposta como sem previsão, isso não é resposta para o vereador, muito menos para o cidadão. É tudo que não queremos. O desrespeito parece não ter tamanho. Então, vamos continuar acompanhando este caso e, o quanto antes, farei uma visita no local e vamos gravar, fotografar e divulgar nas redes a falta de consideração com os deficientes físicos. Como integrante da Comissão Especial dos Deficientes Físicos, eu deixo aqui a minha reclamação e que o secretário possa estar nos assistindo e vai ficar registrado aí no DCM. Fica registrado, então, nessa tarde, essa minha indignação. Senhor presidente, boa tarde a todos. O próximo orador inscrito é o nobre vereador, doutor Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente Ivanir de Mello, senhores e senhoras vereadoras presentes, assessores e assessoras, demais presentes, telespectadores da TV Câmara, jornalistas e público nas galerias e demais ouvintes e telespectadores da TV Câmara. Prezados colegas vereadores, como presidente da comissão especial criada para avaliar a situação da pesca no município, quero usar esta tribuna para hoje denunciar o covarde e brutal assassinato de 2 integrantes da Associação dos Homens do Mar da Baía de Guanabara, entidade que defende a pesca artesanal no Rio de Janeiro. 2 pais de família, trabalhadores, cujo pecado foi unicamente defender seu sustento e de suas famílias. Almir Nogueira de Amorim, de 45 anos, e João Luiz Nunes Penetra, de 40 anos, foram encontrados mortos com os pés e as mãos amarrados. O primeiro foi encontrado na praia de Mauá, o segundo foi avistado por um funcionário de um estaleiro próximo ao Gradim, em São Gonçalo. Lamentavelmente, a mídia divulgou o caso como uma briga por áreas de pesca na Baía de Guanabara. E não foi isso que aconteceu. O caso é muito mais sério do que se pensa. A briga, nesse caso,
é contra as grandes empresas instaladas no entorno da Baía de Guanabara, que poluem e interferem na vida dos profissionais da pesca e destroem o ecossistema da região, reduzindo a área de trabalho deles e afetando as famílias que dependem do que é retirado do mar para sobreviver. O presidente da Associação dos Homens do Mar, o companheiro Alexandre Anderson, que esteve nas audiências públicas que presidi sobre a pesca aqui nessa casa, me contou que o clima é de medo nas colônias de pescadores. Ontem, ninguém foi ao mar na Baía de Guanabara. Alguns em luto, outros por medo de que alguma coisa aconteça a eles. O que a associação fez de errado? Luta pela preservação dos manguezais no entorno da Baía de Guanabara, contra a exploração dos recursos naturais pelas grandes empresas, luta por condições de trabalho, por comida para as suas famílias. Como recompensa, é atacada por grupos armados que agem movidos por interesses econômicos inconfessáveis. Toda a diretoria da Arromar está sendo ameaçada de morte, mas essas mortes não vão fazer os homens do mar recuarem. Com os 2 assassinatos desse fim de semana, já são 4 os pescadores mortos no entorno da Baía de Guanabara. Em 22 de maio, Paulo César Santos de Souza foi morto a tiros na praia de Mauá, em Magé. Em 19 de janeiro de 2010, Márcio Amaro foi morto a tiros na porta de casa. Infelizmente, estamos acostumados a ouvir notícias como essas, vindas de vários cantos do país. O Rio está se tornando o novo Velho Oeste, à mercê de forças econômicas aliadas a grupos criminosos, com o propósito de garantir espaço e lucros sem a presença indesejada do povo. Com a palavra, as secretarias estaduais de Segurança Pública, de Ambiente e o Ministério Público Estadual. Temos que impedir que essa verdadeira barbárie continue. E aqui, como presidente da Comissão Temporária da Pesca, eu estou abrindo não só o nosso gabinete, como para possível audiência pública, para os homens do mar, que já vieram aqui por 2 vezes, fizeram denúncias como essa. Inclusive, o Alexandre, ele vive com seguranças a seu lado para impedir que ele sofra ataques. Então, eu queria fazer essa denúncia pública. O jornal... Alô? Alô? O jornal deu um destaque muito pequeno, os jornais de televisão praticamente eu não vi nenhuma notícia, e essa notícia está sendo encoberta, mas deve ser divulgada, devem ser divulgadas as de reais razões que levaram ao assassinato dessas pessoas. Em segundo lugar, eu queria prestar uma solidariedade às famílias das vítimas e passar para um segundo ponto, que para finalizar eu gostaria de agradecer aos servidores dessa casa pelo carinho com que fui tratado nesse curto período de mandato. Foi graças a vocês que conseguimos realizar tantas coisas importantes, como as audiências públicas, debates e solenidades. O pessoal do Serviço do Som, Cerimonial, Serviço de Debates, o apoio da Secretaria-Geral da Mesa Diretora e o processamento legislativo, toda a equipe da informática, diretoria de pessoal, enfim, a todo o pessoal da infraestrutura. Quero aproveitar esse último pronunciamento, antes do fim do semestre, para dizer a vocês que, ao contrário do que dizem do servidor público, aqui se trabalha duro, com afinco e com funcionários sobrecarregados, pois a Câmara Municipal não realiza um concurso desde 1998. Temos que valorizar o funcionário público que conhece profundamente a história e os processos desta Casa de Leis. Abrir mão dessa categoria significa apagar a memória e incentivar o surgimento de uma categoria profissional sem comprometimento e sem a estabilidade necessária para garantir a independência do Poder Legislativo Municipal. E eu quero deixar o meu sincero agradecimento a cada um de vocês, funcionários da Câmara Legislativa do Rio de Janeiro, que eu tive um grande prazer de trabalhar
durante esse ano e meio. Obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, a todos os companheiros presentes no plenário. Senhor presidente, hoje, na parte da manhã, estive na Cidade de Deus e mais uma turma acabou se formando na escola localizada na Cidade de Deus, do curso da Polícia Militar, de exatamente o que a gente vem dizendo aqui, de combate às drogas. E o PROERD, que inclusive já foi homenageado, tive a oportunidade de agraciar esse programa da Polícia Militar, que é brilhante, senhor presidente. Inclusive, serve de exemplo para todo o Brasil. E aqui nós temos que dizer algumas coisas que precisam ser ditas ao cidadão. O curso de capacitação do policial militar, e levando esse curso às crianças das escolas do ensino fundamental, tem sido um divisor de águas em relação ao que se faz de prevenção, principalmente para essas crianças que são de uma faixa etária de 11, 12, 13 anos. É brilhante, com muito oportunismo, a Polícia Militar tem ocupado exatamente essa lacuna que eu acabei dizendo isso ontem, em função da inoperância do órgão destinar, quer dizer, que a prefeitura destinou que fizesse a prevenção, que é a Coordenadoria de Prevenção às Drogas. O nome não é bem esse, enfim, tem um nome que, infelizmente, ninguém praticamente sabe, que está se terminando o governo, e pouquíssimo fez em relação à prevenção. Tivemos alguns exemplos nos eventos, como foi no caso do Rock in Rio, que se falava da prevenção, mas dentro do Rock in Rio, a fumaça foi, como se diz, legalized, foi tudo liberado, né? Nós tivemos também a prevenção no Carnaval, num momento também onde a gente tem ali os holofotes, a imprensa, todo mundo falando sobre prevenção no Carnaval, mas depois, timidamente, as escolas não recebem nenhum tipo de palestra. Às vezes tem uns cursos de capacitação que praticamente as vagas são preenchidas, mas dali parece que também não acrescenta absolutamente nada, porque não vejo isso acontecendo no dia a dia. Já a Polícia Militar, com o PROERD, realmente dá um show. E isso a gente quer passar de forma muito objetiva, que é um trabalho de especial, nesse momento, tem assim a sua referência do que se tem de melhor fazendo em prevenção. E no caso da Cidade de Deus, que todos nós sabemos que foi uma comunidade muito castigada pelo tráfico, uma comunidade que viveu sobre a opressão do tráfico muito grande, nada melhor do que ocupar a mente das crianças com palestras, com cursos de capacitação para os professores, para os pais, e isso, eu hoje estive lá na formação de mais uma turma, na Escola José Clemente, que fica na Cidade de Deus. E, ao sair, fiquei preocupado, senhor presidente, porque encontrei a Cidade de Deus praticamente abandonada. Abandonada de novo pelo poder público. Apesar do prefeito Eduardo Paes ter lançado um projeto chamado Bairro Maravilha, aonde colocou, pelo menos na placa está, 40 milhões para obras, e eu vou dizer, tenho que dizer, melhorou. A Cidade de Deus sempre foi abandonada, praticamente, desde quando foram entregues aquelas residências, o Estado se manteve ausente durante muito tempo. Com a UPP, e aí a população sabe, alguns até, senhor presidente, têm assim a descrença de dizer que a UPP logo, logo vai acabar, e eu tenho essa certeza de que isso não pode ser isso. É irreversível o que aconteceu na Cidade de Deus. Lá, a UPP tem que estar presente, tem que dizer não ao tráfico, o Estado tem que preencher exatamente, está ocupando aquela comunidade com os serviços que já estão chegando. Eu não posso ser leviano de dizer que a Cidade de Deus está totalmente abandonada do Estado e do município. E não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo o abandono em relação às obras, que começaram de uma forma contagiante.
a população feliz da vida, afinal de contas não se tinha nada. E eles começaram a fazer, porém hoje, infelizmente, em algumas áreas a obra está parada e em outras áreas, muito timidamente, as obras estão acontecendo. Então eu quero de novo chamar a atenção do prefeito Eduardo Paes, do secretário de obras, a população, sabendo da minha presença, me cobrou e eu expliquei à população. Primeiro, eu não aceito a reclamação da população dizer que a Cidade de Deus está pior. Não está pior. A Cidade de Deus está melhor. E cabe aqui um registro. Está melhor na educação. Inclusive, amanhã estarei aqui entregando a medalha Pedro Ernesto a uma diretora brilhante da Cidade de Deus, que mesmo com todos os problemas, todas as dificuldades que aquela comunidade sempre teve, ela faz um trabalho de excelência, inclusive até com um IDEB acima da média. As provas daquelas crianças que realmente vivem aquela realidade muito traumática do tráfico, ela conseguiu levar as crianças a ter médias excelentes. Então eu quero dizer que a Cidade de Deus está melhorando. Só que a questão da obra é que eu não estou entendendo por que está travada. Não sei porque parou, ou não sei porque se teve algum problema com a construtora. Nós precisamos de uma resposta do prefeito Eduardo Paes, já que nós não conseguimos marcar a audiência com o Tiago Mohamed, que é o subprefeito. Então eu peço ao secretário de obras, de novo reputo, competente, vem fazendo um trabalho de excelência também à frente desta pasta, mas que haja uma ação direta na Cidade de Deus. Aquela população precisa de uma resposta, precisa dos seus prazos, precisam ser, pelo menos, esclarecidos o que está acontecendo em algumas regiões. O material está lá abandonado, a obra feita de uma forma totalmente desordenada e a população não merece esse desrespeito. Volto aqui apenas para encerrar minha fala, registrando que foi sinalizado pelo prefeito Eduardo Paes que aquela região precisava realmente de melhorias. Isso aconteceu com o projeto Bairro Maravilha, mas, infelizmente, eu não sei o que está acontecendo lá, que a população vem cobrando que as obras estão paralisadas. Então, aqui ficam os meus registros, a minha colocação no aspecto de que, se algo está acontecendo, primeiro, chamar lá, administrador lá daquela região, que faça uma reunião com aquela população, que chame o subprefeito Tiago Mohamed, que reúna aquela população, que esclareça o que está acontecendo e que realmente possa ser retomada a obra e através dessa retomada da obra, que sejam acertados os prazos, para que realmente o transtorno que está lá, aquela população, possa ser diminuído. Então, eram as minhas colocações, agradeço a oportunidade, mais uma vez, de manifestar. Senhor presidente, obrigado. A próxima oradora inscrita é a nobre vereadora Sônia Rabelo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente dessa sessão, nobre vereador, doutor Ivanir de Mello, senhores vereadores presentes, colegas vereadores, senhores servidores da casa, primeiramente gostaria de fazer minhas as palavras do meu colega e líder do Partido Verde, doutor Edson da Creatinina, quando ele veio a esta tribuna fazer o justíssimo agradecimento neste semestre, pelo ano que passou, e é um agradecimento de final, digamos, de semestre, digamos assim, porque haveremos de continuar pelo segundo semestre, né? Se Deus quiser, vereador, se Deus quiser também pelo ano que vem. Os eleitores é que sabem, e Deus há de abençoar se isso acontecer. Mas gostaria de agradecer a todos os servidores da casa, funcionários da casa, pelo carinho e pela dedicação que tiveram conosco, né, especialmente comigo e com a minha equipe, né, porque sendo vereadora relativamente bem nova nessa casa,
nós temos que quase que sobrecarregar os servidores da casa, perguntando tudo, para evitar que nós cometamos muitos erros demais. Então, nós estamos sempre perguntando e perguntando, nos aconselhando. Então, vai um carinho, um agradecimento muito especial a todos os servidores da casa. E espero que no semestre que vem, no ano que vem, estejamos juntos aqui. Gostaria também de dizer que, provavelmente, talvez seja o último pronunciamento aqui nessa tribuna, nessa parte do expediente, que é importante para nós nos manifestarmos sobre assuntos da cidade. E gostaria de destacar hoje, sobretudo, 2 assuntos. O primeiro é o que está ocorrendo agora, ocorreu ontem, que é o anunciada instalação, licença de instalação do metrô da linha 4. Da linha 4, que é, na verdade, a nova linha 4, porque a antiga linha 4 foi aquela que o governo do estado resolveu se desfazer, e a nova linha 4 é aquela que vai de Copacabana direto para Barra, passando por Leblon e Ipanema. Esse licenciamento do metrô da linha 4, da nova linha 4, eu já tive a oportunidade de dizer aqui nessa tribuna que, de certo, é espantoso. E nesse último pronunciamento, nesse plenário, eu devo dizer que tive muitas alegrias de falar aqui, nesses inúmeros embates, mas a minha maior tristeza foi ver que ainda essa jovem velha cidade do Rio de Janeiro, ela ainda não assumiu por completo a força de toda a competência municipal que ela deve exercer. Por que eu falo que é jovem velha cidade do Rio de Janeiro? Porque a cidade do Rio de Janeiro tem mais de 4 séculos, mas o município do Rio de Janeiro não tem mais do que algumas décadas. E por que isso? Porque o município no Rio de Janeiro, propriamente, só nasceu depois de 1974, quando, efetivamente, houve a fusão do antigo estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro. Antes, nós éramos estado da Guanabara e acumulávamos, de 61 a 74, as competências de estado e de município, o que favorecia muito a cidade. E antes disso, nós éramos Distrito Federal, com uma altíssima influência do governo central e pouquíssima autonomia. Então, o município do Rio de Janeiro, enquanto município, tem apenas algumas décadas. E isso, as leis que vão sendo construídas, a própria lei orgânica do município do Rio de Janeiro, que data, efetivamente, de 1990, é fruto da autonomia dos municípios a partir de 1988, essa autonomia não é plenamente exercida pelo município do Rio de Janeiro. E qual é a ligação que isso tem do metrô da linha 4? A cidade do Rio de Janeiro, os seus moradores, estão atualmente clamando por uma participação e conhecimento do que vai ser construído na linha 4 do metrô. A essa altura, acabei de chegar
do julgamento do Tribunal de Justiça que ocorreu agora, Tribunal de Justiça aqui no Rio de Janeiro, a 13h, em que o tribunal negou o recurso do Ministério Público Estadual, no sentido de que o metrô, não havia um perigo iminente do metrô, da linha do metrô e das estações do metrô e dos buracos do metrô causarem necessariamente dano ao patrimônio ambiental e social da cidade. Ora, a população, 24 associações de moradores, 24 associações de moradores foram querer discutir o assunto e fizeram 2 audiências públicas, o Estado e a concessionária, e nenhuma delas apareceu nenhuma autoridade do município do Rio de Janeiro. E agora há um perigo iminente de destruição de um bem tombado municipal, que é a Praça Nossa Senhora da Paz, e que eu ouvi, com esses meus ouvidos, o secretário municipal de Meio Ambiente e vice-prefeito da cidade dizer que nenhuma licença de instalação iria ser dada sem passar por uma autorização do processo pela Secretaria de Meio Ambiente, sem passar a autorização pela Subsecretaria do Patrimônio Histórico do município. Ora, senhor presidente, qual não é a surpresa que o Estado do Rio de Janeiro, que se diz parceiro da cidade, não dá a menor bola, não tem a menor consideração, nem por essa cidade, nem por esses moradores, nem pelo prefeito da cidade, que ainda não se pronunciou, e nem pelo vice-prefeito. Porque se o vice-prefeito, presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, disse para todos os conselheiros lá presentes, por minha indagação, de que nenhuma licença de instalação do metrô iria ser dada para revolver as praças da cidade, as praças de Leblon e Ipanema, sem que antes fosse ouvido as autoridades municipais, como é que o Estado, o INEA, a Secretaria de Meio Ambiente, dá a licença de instalação, não dando a mínima bola, não tendo a menor consideração pela cidade do Rio de Janeiro, por seus moradores, pelo vice-prefeito, pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente. Isso só mostra que essa cidade do Rio de Janeiro, salve vocês vão ser o futuro dessa cidade, que vão defendê-la, né? Terão um futuro melhor do que nós, para defender a autonomia dessa cidade, o verde dessa cidade, as praças dessa cidade. Então, gostaria, senhor presidente, de deixar aqui o meu protesto, como parlamentar dessa cidade, a minha indignação pelo pouco respeito que o governo do Estado, ao construir um equipamento de transporte coletivo, que é estruturalmente municipal, que é o metrô do Rio de Janeiro. O metrô do Rio de Janeiro começa na cidade do Rio de Janeiro e acaba na cidade do Rio de Janeiro. E, portanto, se ele começa e acaba na cidade do Rio de Janeiro, ele é um transporte público da cidade do Rio de Janeiro, em função do artigo 30 da Constituição. E, no entanto, lamentavelmente,
a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro não assumiu ainda que esse transporte, até que ele ultrapasse as fronteiras da cidade, ele seja municipal. E pior, a cidade do Rio de Janeiro, a administração pública, a prefeitura, o governo atual, não reagiu ao desrespeito que está sendo cometido contra os moradores da cidade, contra as praças da cidade, contra a autonomia municipal, no sentido de saudações e um ótimo futuro para vocês. Tudo de bom. Obrigada pela visita. Venham sempre e um dia se tornem parlamentares dessa cidade por melhores momentos. Concluindo, gostaria de dizer que fica aqui o meu protesto e a minha advertência no sentido de que licença de instalação sem ouvir o município, seja qual for, é um atentado à autonomia municipal, é um atentado à cidade e é um desrespeito aos seus moradores e aos cidadãos que moram nessa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador, doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, doutor Ivanir de Melo, grande pediatra da região de Ricardo de Albuquerque, ex-secretário de Estado de Saúde e Higiene, onde fez um belo trabalho, senhores vereadores, vereadoras, doutora Sônia Rabelo, vereadora Sônia Rabelo, funcionários da casa, assessores, imprensa, técnicos, telespectadores da TV Câmara. Quando me dirigia para a Câmara hoje, eu li uma reportagem que saiu no Metro, na Folha, na página 16, que diz o seguinte: adolescentes escondem vida online. Pesquisa mostra que 70% dos jovens entre 13 e 17 anos não revelam aos pais seus hábitos de navegação. O acesso cada vez maior à internet traz alguns problemas, especialmente quando o internauta tem menos de 18 anos. E uma pesquisa da fabricante de antivírus McAfee revelou que 70% dos adolescentes escondem dos pais o que fazem na rede de computadores. A empresa que acompanha dados de segurança virtual aponta que o índice tem crescido nos últimos anos. Em 2010, 45% dos jovens afirmavam esconder da família seus hábitos de navegação. O levantamento também revela que esses meninos e meninas são habilidosos na hora de esconder o que fizeram na internet. Mais da metade, 53%, apaga o histórico do navegador e 46% tentam tirar a janela da tela quando o pai ou a mãe está por perto. Aquele susto que às vezes você vê quando alguém quer tirar, aquilo acontece com uma frequência grande quando os pais chegam. Outros 15% confessaram já ter hackeado a conta de alguém em redes sociais e 31% fizeram download de filmes piratas. A empresa entrevistou 2.000 pessoas durante a pesquisa. Os pais também foram ouvidos e, contraditoriamente, mais de 50% deles acreditam saber o que os filhos fazem na web. Então, tem algumas coisas aqui que a gente tem que fazer um comentário que eu acho, assim, importantíssimo. O primeiro é o número de crianças e adolescentes que escondem dos pais o que fazem. A internet, que é uma excelente ferramenta
para que nós possamos tirar dúvidas, entrar em contato com outras pessoas, etc., tem esse senão que os pais devem ter uma atenção muito grande. Não adianta atitude coercitiva, eu estou falando aqui como pediatra e com a experiência que eu tenho em saúde pública, porque não é isso que resolve. Eu acho que a grande arma que nós, pais e avós, temos é justamente o diálogo. É conversar, mostrar quais são os perigos. E eu mesmo, no meu consultório, já tive a oportunidade de saber determinadas situações que foram extremamente, ou que são extremamente preocupantes. Um jovem de 11, 12 anos, que tinha um contato através de uma dessas formas de MSN, etc., e ele começou a dialogar virtualmente. Nobre vereador, solicito a interrupção para dar ciência de 2 requerimentos. Requerimento sem número, requeiro à mesa diretora, na forma regimental, que seja incluída na pauta da ordem do dia da sessão ordinária de hoje, em regime de urgência, do projeto de lei número 1314, de 2012, de minha autoria, que dispõe, no âmbito do município do Rio de Janeiro, sobre as ações interdisciplinares de apoio às unidades escolares e da outras providências. Autor, vereador Paulo Messina. Requerimento sem número. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, que seja incluída na pauta da ordem do dia da sessão ordinária de hoje, em regime de urgência, do projeto de lei número 847, de 2011, de autoria dos senhores vereadores Ivanir de Mello, Carlos Caiado e Paulo Messina, que institui a meia entrada para as categorias funcionais, agente auxiliar de creche e agente educador 2, em estabelecimentos que promovem lazer e entretenimento e estimulem a difusão cultural. Com a palavra o vereador Dr. Eduardo Moura. Bem, como eu dizia, eu estava citando justamente a questão desse jovem, que é meu cliente em meu consultório, e qual não foi a surpresa que ele, flertando virtualmente com uma jovem da sua idade, e isso levou algum tempo até que os pais descobrissem que essa pessoa tinha 38 anos. Isso é algo extremamente perigoso, porque nós sabemos que o flerte de um menino, 10, 11 anos, de um pré-adolescente ou de um adolescente com uma pessoa da mesma idade é uma coisa, com uma mulher de 38 anos é outra totalmente diferente. E isso trouxe um problema seríssimo, porque os pais tiveram que intervir para que cessasse esse contato desse rapaz, desse menino com essa senhora. E esse não é um caso isolado, senhor presidente. Diversas situações, eu acho que cada um de nós que estamos aqui hoje deve ter uma história para contar em relação a isso. E o que mais me preocupou nessa reportagem foi o final dela, que a empresa que entrevistou 2.000 pessoas, durante a pesquisa, os pais também foram ouvidos e, contraditoriamente, mais de 50% deles acreditam saber o que os filhos fazem na web. Então, tem 20% que nem sabe o que eles estão fazendo. E esses 50%, às vezes, pensam que sabem, mas não sabem. Se não tiverem esse estreitamento de laço, que é importante, quando a criança ou adolescente chega da escola,
quando eles estão jantando juntos, quando eles conversam com os filhos, quando eles mostram o quanto têm preocupação com as diversas questões ligadas às crianças e às suas crianças e seus adolescentes. Então, eu não poderia perder essa oportunidade, considerando que eu tenho aqui hoje a audiência de um número enorme de pessoas através da TV Câmara, de chamar a atenção dos senhores pais e mães que estão nos assistindo agora e das pessoas que estão nos ouvindo, dessa forma, que é uma forma contemporânea, atual, mas que traz uma preocupação muito grande. Vamos conversar com os nossos filhos, conversar com os nossos netos, diálogo, 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 é o que mais poderá fazer com que situações adversas em relação a isso possam ocorrer. Uma outra coisa que eu queria falar, no mesmo jornal, é um leitor que mandou um e-mail para esse mesmo jornal, o Metro Rio, que diz: descaso da FETransport. A diferença do posto do Rio Card, no subsolo da Central do Brasil, com filas enormes durante todo o dia para chegar aos guichês, mostra o descaso com que a FETransport trata os usuários do Rio Card e bilhete único. No posto da Rua da Assembleia, número 10, tem ar-condicionado e mais de 10 máquinas para recarga, sem a necessidade de enfrentar filas. Por que essa diferença, senhor presidente, na Central do Brasil? Então, nós observamos, e aí eu tenho um cuidado enorme quando eu faço críticas em relação às condições dos ônibus no município do Rio de Janeiro, da velocidade que eles atuam, e quando eu faço a defesa dos motoristas que são obrigados de maneira indireta a fazer uso dessa velocidade para dar conta do número de viagens que tem que fazer para poder receber os seus salários, essa defesa que eu faço dos motoristas e mostrar que os empresários de ônibus são os grandes culpados por isso, não é por acaso. E, finalmente, eu não poderia deixar, para encerrar, senhor presidente, de dizer da minha alegria hoje, ao receber um telefonema do senhor Fernando Meira, do Cimento Social, que noticiou que nós teremos o início das obras no mercadinho, ao lado do metrô de Coelho Neto, mercadinho que, na minha época de criança, tinha uma importância enorme para nós, moradores ali da região, e que, infelizmente, está habitado hoje por pessoas que, por não terem onde morar, estão utilizando aquele local como moradia. Serão realizadas obras lá, provavelmente com início na próxima semana, que vai dar dignidade àquelas pessoas. E conseguir isso com o trabalho que eu realizo aqui nesta casa, não me dá nenhuma alegria eleitoral, mas dá uma alegria enorme para o morador, garoto, criança ali na região de Coelho Neto, Acari, Fazenda Botafogo, naquele local onde eu brinquei, onde eu corria, onde eu jogava bola, todo aquele entorno que agora vai ter ali na Praça de Coelho Neto, mais essa obra que será realizada através da Secretaria de Obras e do Cimento Social. Eu acho que isso aí deixa a gente muito feliz. Quem mora ali no Acari, na Pedreira, na Lagartixa, quem mora na Vila Santa Teresa, em Colégio, em Rocha Miranda, sabe que nós temos um prefeito que vem desenvolvendo um trabalho por aquela região, ao contrário do que nós sempre assistíamos em governos passados, onde os trabalhos eram sempre realizados na Zona Sul. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa
até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento sem número, requeiro à mesa diretora, na forma regimental, que seja incluída na pauta da ordem do dia da sessão ordinária de hoje, em regime de urgência, do projeto de lei número 847/2011, de autoria dos senhores vereadores Vanir de Melo, Carlos Caiado, que institui a meia entrada para as categorias funcionais agente auxiliar de creche e agente educador 2, em estabelecimentos que promovam lazer e entretenimento e estimulem a difusão cultural. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, que seja incluída na pauta da ordem do dia da sessão ordinária de hoje, em regime de urgência, do projeto de lei número 1314/2012, de minha autoria, que dispõe no âmbito do município do Rio de Janeiro sobre ações interdisciplinares de apoio às unidades escolares e da outras providências. Autor, vereador Paulo Messina. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento sem número do vereador Jorge Felipe, requer à mesa diretora, na forma regimental, a retirada do requerimento solicitando a audiência da Comissão de Justiça e redação para o projeto de lei número 1500/2007, de minha autoria. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento sem número do vereador Adilson Pires, requer à mesa diretora, na forma regimental, a audiência da Comissão de Justiça e redação para que seja procedida a adequação à técnica determinada pela Lei nº 524/84, que determina a delimitação da área em mapa do projeto de lei número 1355/2012, de autoria do Poder Executivo. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1796/2012, requer à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas do mérito Pedro Ernesto ao senhor João Marques Machado Filho, engenheiro, pelos relevantes serviços prestados à cidade do Rio de Janeiro. Autor, vereador Bencardino. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1797/2012, requer à mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha São Francisco de Assis, terceiro milênio, à senhora Cláudia Ferreira, veterinária, por sua luta em defesa dos animais. Autor, vereador Bencardino. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1798/2012, autores, vereador Jorge Felipe, Leonel Brizola Neto, vereador Carlos Caiado, doutor Jairinho e Patrícia Amorim. Requeremos à mesa diretora, com fulcro no regimento interno, a concessão do conjunto de medalhas do mérito Pedro Ernesto ao senhor Fernando Augusto Fernandes, advogado, exemplo de caráter ilibado e ético no exercício de suas funções. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. E requerimento número 1799/2012, autor do vereador João Ricardo, requer à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto a Evelyn Fernandes Saraiva, enfermeira. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Com a palavra, o vereador Tio Carlos. Senhor presidente, eu gostaria de pedir verificação de quórum. A presidência solicita aos senhores vereadores que registrem a presença
Em atenção à solicitação do vereador Tio Carlos. Presente. Tá bom? A presidência vai encerrar a verificação de quórum. Está encerrada a verificação do quórum. Estão presentes 22 senhores vereadores. Há quórum para dar continuidade à sessão. Em tramitação especial, em regime de urgência, em segunda discussão, o projeto de decreto legislativo número 262/2012, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento BIRD, no âmbito de projeto de promoção da excelência da gestão pública do município do Rio de Janeiro, projeto Rio de Excelência, e a oferecer garantias e dar outras providências. Em discussão a matéria. Para discutir a matéria, a vereadora Sônia Rabelo. Muito obrigada. Senhor presidente, senhores vereadores, é muito rápido, na medida em que eu já falei bastante sobre esse projeto, que é o empréstimo do Banco Interamericano para a Prefeitura, no valor de mais ou menos 30 milhões de reais. Só para reiterar que os investimentos em saúde e educação são importantíssimos, mas que nossa posição é contra contrair empréstimos. Ontem, a nobre vereadora Andréa Gouveia Vieira falou sobre a eventual conveniência de contrair empréstimos internacionais a juros mais baixos do que a aplicação financeira no país. Eu quero só reiterar o ponto de que eu também sou contra o jogo financeiro de se contrair empréstimos internacionais para, pagando um juro menor, ganhar no mercado financeiro a curto prazo, mediante aplicação. Por que isso? Porque, eventualmente, se está ganhando a um juro menor no momento, mas continuo dizendo, este empréstimo vai ter que ser pago. Então, pago pelas futuras gerações. E isto, nós não estamos nos prevenindo em relação ao futuro. E se nós somos um país que temos que nos prevenir de uma eventual crise internacional no futuro, nós não devemos, como dever de casa, contrair empréstimos, senão em extrema necessidade. Essa é uma precaução, esse modelo internacional de contrair empréstimos é o modelo em que países europeus e mesmo outros países de primeiro mundo se veem encalacrados em função dessas rolagens de dívidas internacionais. Acho que as finanças de uma cidade são finanças muito delicadas, porque baseadas em determinados impostos, alguns deles impostos inelásticos, como, por exemplo, o IPTU. Por exemplo, se alguém tem uma propriedade que vale bastante no momento e, por acaso, a sua renda cai,
ela tem que pagar um imposto sobre o valor da propriedade e não independente da sua renda. Digamos que num futuro próximo, as propriedades continuem valendo, mas as pessoas fiquem desempregadas. Evidentemente, teremos aí uma crise de arrecadação. Em função disso, acho que uma cidade que previne para o futuro das crianças que estavam hoje de manhã aqui em plenário, deve evitar ao máximo a contrair empréstimos, como qualquer cidadão. Hoje foi anunciado, ontem também, que a maioria dos cidadãos que contraíram empréstimos para consumo, o nível de endividamento individual aumentou. Então, penso que a prudência que nós devemos ter nas nossas finanças particulares deve servir de modelo para a prudência em relação aos empréstimos que uma cidade faz. Por isso, não obstante saúde e educação serem a prioridade, temos dinheiro na prefeitura para fazer face a tudo que queremos investir em saúde e educação. Então, sou contra a contração de empréstimos para futuras gerações, sobretudo para uma prefeitura que hoje em dia consegue ter dinheiro para investimentos, digamos assim, voluptuários, como se diria, na área civil. Portanto, vou votar contra o empréstimo para prevenir as nossas gerações futuras. Muito obrigado, senhor presidente. Para discutir a matéria, a nova vereadora Andréia Gouveia Vieira. Presidente, antes de começar a discussão, eu gostaria de colocar uma questão de ordem, embora esteja aqui em cima. Eu posso ter entendido errado, mas me pareceu que ontem, quando foi votada em primeira discussão esse projeto, foi acertado que as informações que tinham sido solicitadas, estavam sendo solicitadas pelo presidente da Comissão de Justiça, e que faltavam para que o projeto viesse completo, com a sua justificativa e com todas as informações que devem acompanhar um pedido de empréstimo, viriam antes de votar em segunda discussão. Então, eu gostaria de saber se essas informações vieram, ou se eu entendi errado, que nós votaríamos só em primeira discussão e, então, aguardaríamos as informações. Gostaria de ter uma informação da liderança do governo ou da mesa, se isso se passou e se houve esse compromisso. Nova vereadora, a mesa diretora não tem recebeu uma parte... qualquer pronunciamento da Comissão de Justiça e Redação. Se tiver algum membro da comissão aqui presente, eu posso se pronunciar. Acho que o líder do governo quer uma parte. Se puder conceder uma parte. Uma parte, por favor. Queria só, bem rapidamente, em primeiro lugar, trazer uma informação aqui para a vereadora Andréia, que o requerimento de informações da Comissão de Justiça, que foi informado pelo vereador Jorge Pereira, foi respondida no dia 29 de maio. 29 de maio. Foi respondida, eu estou com a cópia aqui da resposta que foi encaminhada pela secretária à Comissão de Justiça e Redação. Ele havia feito 2 perguntas. A primeira pergunta, ela informa que a destinação do empréstimo por componente, conforme apresentado à COFIEX, Ministério do Planejamento, em 2011, segue em anexo. E a outra, as condições financeiras. Ela informa que a melhor indicativa para essas condições é a data do empréstimo, contratado em 2010, junto a essa instituição, com prazo total de 30 anos e juros anualmente fixados em 3,6%. Só pode, claro. Só para eu dar uma olhadinha? E a outra, já vou lhe dar. E a outra questão que nós também recebemos aqui de informação é que o modelo com que o governo mandou o projeto para a Câmara tem a ver com uma orientação que tem sido seguida
do próprio governo federal. Na verdade, quando nós fazíamos os PDLs para a Câmara autorizar esse tipo de empréstimo, em que se estabelecia o valor da taxa de juros, estava tendo uma incompatibilidade com o procedimento que o governo federal usa para autorizar esses empréstimos internacionais. Então, passou a ter uma orientação de que não fosse mencionada no PDL, que é o que está aqui na informação enviada pela Prefeitura. Mas eu vou passar aqui a mão da... Só para eu peço um minuto. Essa é a resposta do requerimento, presidente. E esse aqui é a informação do porquê não está a taxa de juros. Tá, por favor, posso ver essa também? Só para eu poder entender aqui. Saúde e educação. Está aqui. Está aqui. Eu proponho, se vocês... parece que está tudo aqui sim. Eu proponho, talvez, que a gente suspenda por 5 minutos, para que a gente possa sentar e ver a resposta que chegou, e a gente possa ter maiores esclarecimentos, se tiver alguma dúvida aqui. Me parece que realmente as informações estão aqui, mas vamos suspender por 5 minutos para que a gente possa, se o presidente achar que... Não, submeter ao plenário, que concordam a proposta do vereador de suspender a sessão por 5 minutos. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Está suspendida a sessão por 5 minutos. Está reaberta a sessão. Com a palavra a vereadora Andréa Gouveia. Bom, tivemos a possibilidade de examinar a resposta que foi dada ao requerimento feito pela Comissão de Justiça, que responde a essas perguntas que tinham sido feitas. Infelizmente, eu não sei como a gente poderia fazer com que, quando esse tipo de procedimento acontecesse, as respostas chegassem a todos os vereadores, para que a gente conseguisse chegar no plenário informado, inclusive das respostas aos requerimentos que são feitos em processos, em projetos tão importantes como esse, né, que eu acho que já devia ter vindo na justificativa, na própria justificativa, quando o governo encaminha esses projetos. E eu preferiria estar votando esse projeto de lei depois de ter tido acesso ao requerimento de informação que eu pedi sobre o total do endividamento da Prefeitura. Isso aqui não é um empréstimo grande, mas eu gostaria de, com todos os endividamentos e empréstimos que fizemos nos últimos 4 anos, ver como é que no futuro nós estamos nos organizando para pagar tudo isso. Quando é que isso vai começar a ser pago e como é que vão ser as condições financeiras desse pagamento. Eu quero lembrar, aproveitando essa oportunidade, para voltar a reclamar do atraso na resposta aos requerimentos de informação. Hoje, ouvi do tio Carlos uma reclamação muito séria, né? Ele não consegue mais sequer ser recebido pelo subprefeito, o Tiago Mohamed. Ele já tentou várias vezes sentar. Você tem que pedir a Mohamed, você tem que pedir a Rosa Fernandes ajuda aqui, porque ela senta a hora que ela quer lá com o subprefeito. Ela tem prestígio. Ô, vereadora Rosa, fala aí, ajuda aí o tio Carlos, porque o tio Carlos está tendo dificuldade. Mas eu quero só lembrar aqui, eu quero ler, atenção, eu quero ler para vocês o que o prefeito Eduardo Paes falou quando ele veio a essa casa, no primeiro dia que ele tomou posse, em 1º de janeiro de 2009, ele disse o seguinte, e foi muito aplaudido. Ele disse o seguinte: quero realçar que depois de 3 mandatos parlamentares, não tenho dúvidas, apesar das contestações que muitas vezes nós que estamos na disputa política somos obrigados a ouvir, da importância do parlamento
Não tenho dúvidas da importância dessa Casa de Leis. Não tenho dúvidas da necessidade de trabalharmos em conjunto. Determinei já a todos os secretários que tenham atenção, que recebam os parlamentares e que todos os problemas, mesmo não sendo resolvidos, terão as respostas. As respostas podem e devem ser dadas, mesmo que negativas eventualmente. É dessa maneira que se trata o parlamento. Acho que o prefeito esqueceu, à medida que os anos foram se passando, o que ele prometeu a essa casa quando ele aqui esteve no dia 1º de janeiro de 2009. É uma pena. Obrigada. Pela ordem. Para discutir a matéria, vereador Neomar Coelho. Vossa Excelência pode pedir uma parte ao vereador. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Carlos Caiado, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu me inscrevi para falar e, é claro, a primeira coisa que eu gostaria de afirmar aqui é que uma mensagem do Executivo chegando a esta casa, solicitando que nós aprovemos exatamente uma autorização para contrair empréstimo, na medida que a gente, após fazer uma análise, né, como deve ser feita de uma mensagem dessa natureza, se a gente, como eu sempre falo, para formar a nossa opinião a respeito, a respeito da matéria, com consciência. Então, se realmente chega-se à conclusão de que a matéria realmente ela é boa para a cidade do Rio de Janeiro, não tem por que nós votarmos contra. Entretanto, a gente deve ter um certo cuidado, porque este não é o primeiro empréstimo que está se pedindo autorização para que a cidade do Rio de Janeiro contraia. Não é o primeiro. Então, tanto a vereadora Sônia Rabelo como a vereadora Andréa Gouveia, as suas intervenções têm total procedência. Procede. Né? Nós sabemos perfeitamente que o mundo hoje está em crise. E a crise, ela realmente está mexendo com a vida das populações. E está mexendo no sentido de precarizar as condições de vida das pessoas. E tudo isto, única e exclusivamente, por conta de dinheiro tomado emprestado de bancos, dessas agências multilaterais, onde as pessoas recebiam para fazer benefícios, fazia benefício só pela metade, a outra metade beneficiava o bolso, e é claro que, quando chega no final, as contas não batem. Não batendo as contas, mas o banqueiro não quer saber disso, não. Ele quer o dinheiro dele de volta. E aí ele simplesmente fala para os governantes, austeridade. Austeridade? À custa do sacrifício de um povo? Da fome, da miséria, do desemprego, da perda daquilo que a pessoa já conseguiu possuir, adquirir em vida, as privações à custa disto. Então não tem muito sentido. O que acontece é o seguinte, eu estou falando isso porque, indo no diapasão das duas intervenções anteriores, porque o que acontece é o seguinte, existe no mundo hoje o que eles chamam de excesso de liquidez do capital. Esse excesso de liquidez do capital, ele atualmente deve estar em torno de 2,7, 2,8 trilhões de dólares. É muito dinheiro. 2,3 trilhões de dólares. Talvez até mais. Dinheiro este que
a função única e exclusiva de investimento. E aí ele sai procurando os espaços exatamente para ele se instalar, se reproduzir e se ampliar. Isso é da essência do capital, do capitalismo. Então, o capitalismo faz a parte dele, mas nós também temos que fazer a nossa parte, porque ele não quer saber de nada, e nós queremos saber de tudo. Quais as consequências disso daí, como que isso daí irá refletir exatamente na condição de vida de uma população, de um país, de um estado, de uma cidade. Então parece tudo fácil, não é? Vamos aí, porque é fácil mais ou menos. Hoje, o que foi falado, inclusive, se não me engano, pela nova vereadora Andréa Gouveia, quer dizer, a inadimplência na cidade do Rio de Janeiro hoje já é alta, a inadimplência no Brasil já é alta. A inadimplência significa exatamente, no final, jogar milhares de pessoas na rua da amargura. Então eu acho que, ao se autorizar uma mensagem desse tipo, porque a gente deveria dar um tratamento mais responsável a questões dessa natureza aqui na Câmara Municipal, o que infelizmente não acontece. Né? Porque é mais ou menos assim, cidadão comum, cartão de crédito. Ele nunca teve cartão de crédito, exatamente por não ter a condição de entrar no mercado. Mas aí o banco chega e oferece para ele cartão de crédito, fornece para ele um cheque, que ele pode sair passando cheque, sabe aquele. O mercado, por sua vez, oferece uma série de facilidades para ele adquirir coisas do seu desejo. Entra aí exatamente a tal do consumo. E aí ele começa a comprar um automóvel, 60 prestações. Começa a comprar fogão, né? Porque todo mundo... A vida das pessoas aqui no Brasil melhorou muito, porque hoje todo mundo está comprando geladeira, está comprando fogão, está comprando micro-ondas, está comprando máquina de lavar roupa, isso, aquilo. E a inadimplência? Porque para o mercado, tudo bem, vendeu, pegou o dinheiro já, ok. Mas e aí, quem é que vai arcar depois com a inadimplência? Quer dizer, então, este procedimento é similar, só que em outras proporções, exatamente em relação aos países. O país começa a receber dinheiro, que isso começou na década, sei lá, de 70, Golfo do Pérsico, aqueles países lá, com muito dinheiro sobrando, e é claro, nós temos que... E hoje, e aí o que acontece? Nesta procura de um espaço, exatamente para o capital chegar, se instalar, se reproduzir, se ampliar, nesta procura eles descobriram as cidades. Hoje, por exemplo, esses analistas econômicos, então eles já tratam a cidade como máquina do crescimento. Mas máquina do crescimento para atender única e exclusivamente esse capital, se instalar de forma confortável na cidade, fazer o que deve fazer e que sempre fez, e depois, quando não interessar mais, ele vai embora. E aí as consequências ficam exatamente na cidade. Pior ainda, quem é que paga as consequências que fica na cidade? O povo que mora na cidade. Então, isto, quando vem uma mensagem deste tipo, aqui para a Câmara Municipal, e que a gente solicita que venha realmente acompanhado daquilo que dê a nós a condição de fazer análise com seriedade, então é porque a gente está querendo transparência e saber o que de fato está acontecendo, inclusive qual será que não está esgotado já a capacidade de endividamento da cidade do Rio de Janeiro? Porque às vezes a capacidade de endividamento está até esgotada, mas aí cria-se artifícios exatamente para burlar esta realidade. E aí adquirir mais recursos. Quer dizer, não é uma monta enorme de valor que está
se pedindo para que haja autorização para fazer o empréstimo. Mas, e aí, os empréstimos já realizados anteriormente? O que é que isso importa? O que é que isto significa? Quando que essas contas deverão ser saldadas? Essa, por exemplo, está aí em 30 meses, não? E as outras? Quer dizer, toda uma capacidade de endividamento deve ser analisado por nós, não é só essa matéria. Então, nós legisladores temos esse tipo de responsabilidade. Não? O que nós não queremos, de forma alguma, é exatamente assinar o tal do cheque em branco. Isso daí é muito perigoso. Não? É muito perigoso. Então, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu gostaria de fazer essas considerações no sentido de fazer um chamamento aos meus pares, exatamente para esta responsabilidade nossa na apreciação de matérias que tem tudo a ver com o futuro da cidade do Rio de Janeiro. Quando se fala no tal das gerações vindouras, senão isto de repente vai recair na precarização e às vezes inviabilização exatamente da vida dessas gerações vindouras. E não é isso o que se deseja. Portanto, eu gostaria de deixar essas considerações. Eu, pelo menos, já falei, chegou agora as respostas foram cobradas ontem, ou seja, então, a condução de um processo legislativo acelerado, não é? E aí realmente não me dá o conforto de dizer que estou votando favorável, sem preocupações com o futuro da cidade do Rio de Janeiro, dos seus moradores no futuro, e o meu voto vai ser contrário. Então, eram essas considerações que eu gostaria de fazer. Infelizmente, esta casa deveria estar aqui lotada, novo vereador Ivani Iberno, de vereadores que foram eleitos. Devia ter os 51 vereadores aqui. Né? É claro que às vezes falta um até por motivos justos, mas o que não pode é ter esse vazio que a gente daqui de cima da tribuna vê e que não deixa a gente de forma alguma satisfeito. Porque além da ausência, de repente também esta ausência agrega-se a ela a conveniência com interesses outros que não são os interesses maiores e mais nobres que tanto é exigido pela nossa sociedade carioca. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais vereador que queira discutir em votação para encaminhar o vereador Tio Carlos. Senhor presidente, ontem, eu, quando havia manifestado, dizia exatamente que se o governo apresentasse a clareza dos índices, enfim, que o DEM estaria votando favoravelmente ao projeto. Nesse sentido, me sinto satisfeito pelas explicações dadas pelo líder do governo e entendo, de novo, o que foi colocado, apesar das lamentações, quer dizer, que vejo o vereador Eliomar Coelho fazendo sua observação, de que se tivesse vindo já, isso nós já estaríamos muito mais tranquilos em relação à possibilidade desse empréstimo. Reputo, entendo que o prefeito Eduardo Paes, mesmo que não saiba aí quem será o próximo prefeito, né, eu entendo que é um empréstimo numas condições realmente vantajosas para o nosso município, por isso o voto é favorável. Mas antes, queria concluir, apenas, senhor presidente, porque fui citado no momento inicial pela vereadora Andréa Gouveia Vieira, e queria fazer uma colocação. O fato do subprefeito não me receber, enfim, isso já vem acontecendo há alguns meses, demonstra desrespeito ao mandato do vereador Tio Carlos. Quanto à casa, é muito mais preocupante que estava presente no dia em que o prefeito Eduardo Paes tomou posse no dia 1º de janeiro aqui de 2009, e ele falou exatamente que Vossa Excelência colocou, que estaria tratando essa casa com muito respeito, o poder legislativo realmente merecia todo o respeito por parte do Poder Executivo. Mas quero dizer a Vossas Excelências que isso não se trata apenas do vereador Tio Carlos, mas se Vossas Excelências repararem, por exemplo, no caso das emendas, das nossas emendas,
que aqui eu desafio, não sei dos outros companheiros, mas no caso das minhas emendas, nenhuma sequer foi cumprida. E vejo, às vezes, perguntando a alguns vereadores se tiveram as suas emendas atendidas, e muitos dizem que absolutamente, que passou apenas como discurso naquele momento de euforia, no momento de muita alegria do prefeito Eduardo Paes. Mas então eu quero que esta casa preste atenção nesses detalhes. Quanto a hoje eu estou realmente me aproximando, aliás, todos nós nos aproximamos do momento eleitoral, e a coisa realmente fica mais confusa, né? Eu sou do Democratas, e o que eu disse aqui é que talvez, o líder do governo sabe disso, as posturas que o vereador Tio Carlos, em relação às votações, eu voto com as minhas convicções, o meu entendimento que é melhor para o cidadão, é melhor para a cidade, isso absolutamente não é levado em consideração, porque eu sou pato novo na política. E eu aprendi até um mais experiente disse, Tio Carlos, não se preocupa, na política, o político vale pelo mal que ele pode causar, não pelo bem que ele pode fazer. Eu fiquei um pouco preocupado com isso, que eu realmente não entendi, né? Mas eu vejo cada dia nesta casa, participando do Poder Legislativo, eu vejo que às vezes é assim que funciona, né? Algumas colocações do Executivo, às vezes até nas minhas críticas, e tive umas 4 ou 5 reuniões com o prefeito Eduardo Paes, sendo que a última realmente não foi lá muito... Não devo ter sido feliz nas minhas colocações, que ele realmente, enfim, desde esse dia, nunca mais tive a oportunidade, apesar de sempre colocar os meus pleitos de forma muito clara, sempre buscando o melhor para a cidade do Rio de Janeiro. Então eu vejo algumas colocações aqui, agradeço a vereadora André Gouveia Vieira, trazendo esse fato, porque o subprefeito Thiago Mohamed, ele é um servidor como eu, e eu tenho a obrigação de dar ao cidadão as explicações. Por mais que a gente queira dizer, por exemplo, que o prefeito Eduardo Paes assumiu alguns compromissos no momento eleitoral, aliás, no momento da sua vitória, eu me lembro que na posse dos subprefeitos, ele disse que nenhum subprefeito seria candidato a vereador. E ele fez escolhas conscientes. E aí a gente vê que hoje não é bem assim que acontece. Temos o subprefeito, o ex-subprefeito do centro, temos o subprefeito da Zona Sul, mas isso é política. Mas eu não acredito que política com P maiúsculo se faça assim. Porque a palavra, ela tem que valer, na política ou em qualquer lugar. E esses entendimentos, às vezes as coisas funcionam assim. Fala-se mal de um, depois esquece. A gente vê agora o caso do Maluf, quer dizer, o Lula com o Maluf, e a gente fica um pouco preocupado, porque a política não pode, até mesmo no caso, inclusive foi explicado isso na própria convenção, César Maia e Garotinho, foi explicado isso, as divergências explicadas, enfim, porém o cidadão, ele se pergunta, isso vai ser uma explicação muito clara, que o democrata já está dando ao eleitor, porque no caso do Maluf está muito claro, tanto é que a Erondina, quer dizer, ela fez o papel dela. E aqui ficam as minhas colocações. O prefeito Eduardo Paes, ele não tem que apenas respeitar o vereador Tio Carlos. Ele tem que respeitar esta casa, ele tem que respeitar todo o Poder Legislativo. E nesse aspecto, não sei, eu falei com o Antônio Sá, falei até com o companheiro Guaraná, que é vereador assim como eu, mas enfim, eu realmente aqui quero terminar esse assunto, já não quero mais ser recebido, porque já expliquei à população que, infelizmente, por ser da oposição, né, o subprefeito acha que tratará um tema apenas como um pleito do vereador Tio Carlos da oposição, e não é nada disso. Então, eram as minhas colocações. Eu acho que cabe a todos os vereadores refletirem sobre como o prefeito Eduardo Paes trata esta casa. Não é olhando quem é da oposição da situação, é sim como ele trata esta casa. E reflitam sobre as suas emendas, as nossas emendas, e aí quem foi atendido, parabéns. Mas eu tenho certeza que os meus pares, a maioria aqui, infelizmente, viu aquele depoimento do prefeito Eduardo Paes com apenas um discurso eufórico de posse. E o que a gente vê no dia a dia não é isso que acontece. Obrigado, senhor presidente. O projeto requer de quórum maior absoluta.
vereador Adilson Pires, Alexandre Cerruti, Aloysio Freitas, André Gouveia, Ademir Pimentel, Carlos Bolsonaro, Carminha Jerominho, Cristiane Brasil, Dr. Eduardo Moura, Jorge Manaia, Eider Dantas, João Cabral, João Mendes Jesus, Jorge Braz, Jorge Felipe, Leonel Brizola Neto, Patrícia Amorim, Paulo Messina, S. Ferraz e Tânia Bastos. Bom. O presidente vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votando 24 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar a matéria. Voltará em votação. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Sônia Rabelo. Senhor presidente, senhores vereadores, nobres vereadores presentes, gostaria de fazer um breve pela ordem, até porque nós estamos aí votando eventuais empréstimos para saúde e educação, do qual eu sou contrário porque é empréstimo, mas eu gostaria de denunciar mais uma vez, nesta Casa Legislativa, o descuidado ao patrimônio cultural da cidade. Hoje, agora, recentemente, hoje pela manhã, acaba de desabar os portões do Palacete São Cornélio, aqui na Glória. Os senhores veem aqui o portão caído e veem aqui o tapume. É uma vergonha a cidade do Rio de Janeiro, candidata a paisagem cultural da humanidade. Não é uma vergonha, é uma ironia, é uma desídia completa. Uma cidade que pretende ser patrimônio, paisagem cultural da humanidade, tratar o patrimônio cultural tombado dessa forma. O patrimônio, esse Palacete São Cornélio, é de propriedade particular, mas é evidente a responsabilidade não só do IPHAN, como da Prefeitura e de todos os órgãos do Governo do Estado, da Prefeitura, de zelar pelo patrimônio nacional. E tem instrumentos de intervir nesta barbaridade que está acontecendo. Nesta barbaridade. Assim como o Palacete São Cornélio, assim como o Hospital São Francisco de Assis, ao lado da Prefeitura, caindo aos pedaços, e uma série de bens culturais, o Palácio Gustavo Capanema, cujos elevadores despencam para baixo. Enfim, quero denunciar aqui essas fotos lamentáveis que acontecem na cidade do Rio de Janeiro e que a Prefeitura, o prefeito, deveria sair dessas acomodações, ir lá pedir ao subsecretário de Patrimônio Cultural, que vem reiteradamente aqui na Câmara dos Vereadores, para pedir potencial construtivo, furar o gabarito no projeto Sagas, furar o gabarito ali no BNDES. Para quê? Para deixar o patrimônio cultural da cidade neste estado? É uma vergonha. O subsecretário do Patrimônio Cultural só vem aqui para justificar, exceções à regra do patrimônio cultural, e nada, absolutamente nada, é feito para proteger e conservar o patrimônio cultural da cidade. É lamentável porque o Palacete São Cornélio, tombado pelo IPHAN em 1938,
é uma das relíquias dessa cidade, fica ao lado do prédio da Mitra, aqui na Glória. Foi objeto, ainda esse ano, de roubo das estátuas que lá estavam. Foi recuperado pela polícia, as estátuas guardadas, porque evidentemente não se podia fazer nada, e agora o despencar das suas portas. Então, eu venho fazer esse registro na medida em que essa casa parlamentar, não tendo poder de ação, nada pode fazer, estando aí no limite das indicações. Talvez amanhã eu faça uma indicação correndo para essa atenção, porque isso é um crime contra o patrimônio de uma cidade que tem a ousadia de, sem cuidar do seu patrimônio cultural, faz uma proposta para ser paisagem cultural da humanidade. Muito obrigado. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única, quórum de maioria absoluta, vetos parciais apostos pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1038/2011, de autoria do vereador Elton Babu, que proíbe a instalação de postes de madeira no município do Rio de Janeiro. O projeto requer quórum de maioria absoluta. Pode pedir o adiamento, faz a pode fala, pedir o o projeto adiamento está por uma pendente sessão? de parecer da Comissão de Finanças. Então, a presidência convida o vereador Luiz Carlos Ramos. Vereador Luiz Carlos Ramos. Vereador, Vossa Excelência emitir parecer pela Comissão de Finanças. Parecer é favorável. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. Vereador Luiz Carlos Ramos, rejeição ou manutenção? Ou manutenção? É pela rejeição. Então, parecer da Comissão de Finanças é pela rejeição. A matéria está em votação, requer quórum de maioria absoluta, os postos já estão disponíveis. Sabe que veto é esse? Projeto é esse? Vereador Adilson Pires, Alexandre Cerruti, Aloysio de Freitas, André Gouveia, Gemiro Pimentel, Carlos Bolsonaro, Carminha Genominho, Chiquinho Brazão, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Edson da Dr. Eduardo Moura, Dr. Jairinho, Ivani de Melo, João Cabral, João Mendes Jesus, Jorge Braz, Jorge Felipe, Jorginho da SOS, Zé Everaldo, Brizola Neto, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Piuí, Paulo Pinheiro, professor Washington, Renato Moura, Rosa Fernandes. A gente vai encerrar a votação. Claro, maravilhoso. Vamos encerrar, né? Tem? O presidente vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votando 21 vereadores. Não há quórum para dar continuidade ao trabalho, para deliberar sobre a matéria, votará em votação, e sendo essa a terceira verificação de quórum, não temos como dar continuidade ao trabalho do dia de hoje. A presidente, antes de encerrar, lembro aos senhores, ocorrerá hoje, 18h30, solenidade do vereador Renato Moura, de entrega do título cidadão honorário do município de Janeiro ao cirurgião plástico, Dr. Enzo José Rivera Citarelli. Convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.